A transmissão de vírus HIV com cepas ou quase espécies resistentes é relatada há vários anos, mas isso ganhou destaque na última década, e essa publicação da Susan Little foi talvez um marco importante. Teve também aquele caso de um homem infectado pelo vírus HIV em Nova York, que rapidamente progrediu para a doença avançada, sem resposta terapêutica, a despeito do tratamento ter sido instituído, guiado por uma genotipagem pré-tratamento, e ele albergava um vírus duotrópico. Então isso também repercutiu e trouxe importância ao assunto internacionalmente. Discutir resistência transmitida do HIV é algo que, no princípio, causou um pouco de disparidade do ponto de vista dos resultados, porque era preciso aplanar um pouco os parâmetros, né? A comparação de dados entre diferentes populações trazia essas distorções. Então foi preciso padronizar uma lista de mutações, um grupo de experts, liderados por Robert Schaefer, nos Estados Unidos, propôs, e depois a OMS articulou uma reunião mais ampliada que vem publicando continuamente atualizações acerca dessa lista de mutações que seriam consideradas uma lista mais enxuta e que representaria um pouco melhor as verdadeiras, consideradas mutações a implicar em resistência primária do vírus HIV. O estadio da infecção, ou estádio da infecção, também é algo que modifica os resultados. Então, quanto mais precoce a infecção, maior a chance de encontrar mutações, quanto mais crônica a infecção, vai diminuindo a prevalência do encontro dessas mutações. E, claro, conforme o método utilizado em todo o estudo, pode também modificar, principalmente, o modelo da casuística, né? A casuística é uma casuística tentada basear num estudo de base populacional, ou é uma casuística espontânea. Esses dados demonstram claramente que a infecção recente ou aguda tem uma prevalência mais alta, mesmo na França, no Canadá, no Brasil. A Barreto, que está aqui, foi a primeira a nos mostrar isso lá no começo da década, no Reino Unido. Então, quando a gente olha a coluna da infecção aguda ou recente e compara com a coluna crônica ou latente, a gente vê uma diferença para mais em relação à infecção aguda ou recente. Portanto, quanto mais precoce o estudo daquele vírus, maior a chance de encontrar mutações que pudessem configurar impacto na sensibilidade dos antirretrovirais. Essa é a publicação principal em que Robert Schaefer, com um grupo de outros pesquisadores, por intenção da OMS, nos trazem uma lista de mutações consideradas as mutações que deveríamos padronizar para essas análises. Eu gostaria de discutir também, rapidamente, algo que me parece bastante conflituoso, que é aquele conceito do gargalo, do bottleneck, em relação a um vírus que tem resistência e que, portanto, vai proliferar no indivíduo recentemente infectado e que talvez mantenha sempre quase espécies resistentes naquele indivíduo. Então, esse é um conceito que a gente tem, mas que precisa considerar com novas informações. Então, a princípio, um único vírus origina a infecção em aproximadamente 70% dos indivíduos que se infectam. Porém, um outro percentual menor poderá se infectar com mais de um vírus. Então, a rigor, nós teríamos o padrão principal, um indivíduo com uma população de vírus em que ele transmite apenas um vírus, e se ele não está em tratamento, ainda que ele tenha no seu polimorfismo, nas suas quase espécies, vírus que já alberguem alguma mutação de resistência a algum dos antirretrovirais, a chance de transmissão é menor, por uma questão de quantidade mesmo, e o outro indivíduo terá um vírus que vai se proliferar, mas é um vírus sensível, selvagem. Por outro lado, esse indivíduo, se está em uso de antirretrovirais, selecionando, né, as cepas, as quase espécies resistentes,
mesmo transmitindo a infecção com apenas um vírus, ele já transmitiria um vírus resistente. E a questão seria que, a partir daqui, este indivíduo passaria a ter sempre quase espécies albergando mutações de resistência para aquele determinado segmento. Uma outra possibilidade é que esse desafortunado aqui, a despeito de ter se infectado com alguém sem pressão seletiva de drogas, de medicamentos, tivesse se infectado com uma quase espécie resistente. É claro que essa perspectiva é muito menor. E esse é o outro segmento daqueles 30% de indivíduos que podem se infectar com mais de uma partícula viral e poderia, então, aumentar a chance de receber uma partícula viral com resistência. Mas nós sabemos que a capacidade replicativa, não só de estudos laboratoriais, mas também de ensaios clínicos, a capacidade replicativa de um vírus resistente é menor do que a capacidade replicativa de um vírus selvagem. Então, com o passar do tempo, a tendência seria que o arquivamento, os reservatórios dos vírus sensíveis se tornasse muito maior em relação ao vírus resistente. Vejam essa situação. Então, um indivíduo do sexo masculino, acompanhado lá no Hospital São José de Doenças Infecciosas no Ceará, teve diagnóstico de infecção pelo HIV em 1999, fazia uso de AZT-DDI no começo da terapia dupla, como a gente fazia naquela época. Em 2003, já detectada a falha, ele passa a usar um esquema com D4T, 3TC e efavirenz. Então, um não análogo e 2 análogos de nucleosídeos, mas sem mudar muito o perfil em relação à atividade por ter usado já um análogo timidínico AZT. Esse paciente evolui tomando mal o medicamento, má adesão, com cargas virais sempre detectáveis abaixo de 5.000 cópias. Em julho de 2008, com uma carga viral em torno de 16.000 cópias, ele é solicitada a genotipagem, que mostra esse perfil, na transcriptase reversa, essas mutações, 41, 67, 210, 215, 219, nós temos aí pelo menos 4 TANs, mutações para análogos timidínicos, além da 184, da 101E, que é mutação esta última para não análogos nucleosídeos. Na protease, algumas mutações, mas mais polimórficas, ele não havia feito uso ainda de inibidor de protease. A sua parceira sempre tinha sorologias negativas, ela fazia um acompanhamento, ela era testada anualmente, até novembro de 2008, quando então ela soroconverte. A carga viral da parceira era de 10.000 cópias, e ela é submetida, portanto, a uma genotipagem pré-tratamento. E esse é o resultado da genotipagem embaixo. Vejam que há uma certa semelhança das mutações, mas alguma diferença. O que está em azul nas de cima são mutações apenas no homem, e as vermelhas aquelas que aparecem apenas na mulher. E temos a 215, que mudou o aminoácido, em vez de ter a 215Y, tem a 215D, então uma mudança aí nesse aminoácido, nessa posição. Algumas considerações talvez pudéssemos fazer em relação a esse cenário, né? Bom, talvez eu esperaria um padrão mutacional idêntico, né, se fosse um vírus transmitido, especialmente na posição 184, que não está ali presente na mulher, e na 215, afinal de contas, infidelidade é algo que existe mesmo nos ensaios clínicos, o HTPN nos mostrou isso, né? Talvez trata-se de resistência transmitida, sim, algumas mutações devem estar em populações minoritárias, por exemplo, a 184, que tem um impacto muito grande na capacidade replicativa, e mesmo tendo feito o exame muito precocemente a infecção, que a gente estima, essa mutação talvez tivesse revertido, entre aspas. E a posição 215, essa sim, a mudança do aminoácido talvez significasse aí uma reversão. Ou ainda, eu não posso definir isso sem estudos de filogenia para caracterizar que haja que esses vírus sejam realmente aparentados. Na conferência americana, recentemente ocorrida, pouco mais de 15 dias atrás, uma das apresentações da Lisa Frankel tenta rever esses aspectos. E ela nos mostra
que, analisando dados de 340 indivíduos com infecção aguda ou recente, que foram recrutados desde 92, ela consegue pegar 50 parceiros, ou 50 pares, né? Desses, ela confirma a transmissão em 36 e tem espécimes clínicos ou laboratoriais para estudar de 31. Então, fica com 62 sujeitos desses 31 pares. Ela faz análises laboratoriais, claro, de quantificação, amplificação do genoma do vírus, tanto em plasma quanto em células periféricas, e ela realiza também um pirossequenciamento com o objetivo de aprofundar a detecção de mutações, além do sequenciamento básico de uma genotipagem. E, com a lista de mutações da Universidade de Stanford, ela quantifica o percentual de espécimes com detecção de mutações de resistência. Ela encontra que 5 cepas tinham mutações relacionadas aos medicamentos e que isso se deu nas fontes que tinham maior carga viral. Então, ela nos traz a informação daquilo que se já imaginava, que é preciso ter uma viremia muito alta, com quase espécies resistentes prevalecendo para haver uma transmissão dessa quase espécie resistente. Mas isso não é de forma absoluta e duradoura, e vários estudos têm tentado analisar o clareamento dessas mutações. Há um estudo de uma coorte de São Francisco e de São Paulo, com o professor Esper participou desse estudo, em que se vê o tempo entre a presença na primeira genotipagem da mutação de resistência e as genotipagens realizadas sequencialmente vão tentando procurar a persistência ou o desaparecimento dessas mutações. Então vemos que para os análogos de nucleosídeos houve um decaimento de aproximadamente 20% após 4 anos na detecção dessas mutações. E vejam que para 184V, o decaimento é mais rápido e mais robusto. Quase 100% das amostras desaparecia M184V depois de 4 anos nas pessoas que, claro, não estavam submetidas a tratamento com a pressão seletiva desse remédio. Pelo aquele motivo já discutido, que é o impacto que essa mutação tem no fitness do vírus, faz com que ela tenha um peso muito grande para a manutenção se o vírus não está submetido à pressão seletiva dos antirretrovirais. Em relação às reversões da 215, vejam que o estudo detecta que em torno de 50% após 3 anos desaparecia aquelas posições da 215 com aminoácidos que significavam reversão da 215Y. Isso pode ser confirmado aqui de uma outra forma no Kaplan-Meier, mostrando que o tempo de manutenção da mutação é, de certa forma, muito curto em relação a M184V, em torno de 12 meses, 1 ano, mais de 50%, ou em torno de 50% já tinha a mutação desaparecido, em detrimento, por exemplo, dos inibidores de protease, que têm, ao contrário, um tempo muito maior para o decaimento dessas mutações. Então, mesmo um indivíduo que se infectou com uma quase espécie de vírus resistente, se não passa por pressão seletiva, a um determinado momento, essas mutações tendem a desaparecer, mesmo utilizando métodos mais sofisticados, mais sensíveis de detecção, como o pirossequenciamento. Porém, isso não significa que todas as quase espécies vão sumir. E há um outro estudo. Esse na verdade, é um dos estudos publicados no final do ano passado, que também analisa o decaimento dessas mutações, e vejam que o tempo mais curto, em torno de 1 ano, a mediana de 1 ano, para o decaimento da 184V, e de 16 anos para o desaparecimento da 215, e aqui a 215 revertente, ou a 219. Mas, como eu dizia, opa, é isso mesmo.
Um outro dado de uma coorte suíça, com 155 pacientes não tratados, que foram submetidos a análises, inclusive para essas mutações da transcriptase reversa, houve um menor tempo para o desaparecimento da 215 e suas revertentes e um maior tempo para a 219, mais ou menos o que disse aquele slide anterior. E é aqui que eu queria chegar, é que à medida em que eu procuro isso de maneira mais específica, em células, mesmo em pacientes que passaram por um esquema de resgate, que conseguiram supressão da sua viremia, mas que tinham apresentado falha anterior com não análogo de nucleosídeo, se eu vou para um pirossequenciamento, a minha chance de encontrar a K103N é maior. Então, esse estudo diz que mesmo tendo decorrido 11 anos após a interrupção do uso do efavirenz, foi possível encontrar em 50% dessas pessoas ainda a K103N arquivada em células da periferia. Esse é um panorama mundial de estudos, e isso está no site da Stanford, em que nós temos dados de prevalência de resistência primária, ou de resistência transmitida, e isso vai crescendo a partir dos anos. Os ensaios e a robustez desses dados, nos permitindo ter um cenário mais completo. Esse é o panorama dos Estados Unidos, que vem fazendo sempre suas análises históricas. A gente pode perceber, no final da década de 90, em que tínhamos em torno de 8,8% de prevalência de cepas com resistência transmitida, e que isso vai crescendo, mas, do ponto de vista específico, há uma certa diminuição do que seriam mutações para os análogos de nucleosídeos, diferentemente do que ocorreria para os não análogos de nucleosídeos, que têm uma tendência de crescimento, que é essa barra azul intermediária aí. Quando se vê dados mais recentes dos Estados Unidos, se vê que, primeiro, tem-se mais dado de genotipagem pré-tratamento, porque isso tornou-se algo franqueado e sugerido pelo guideline americano. Não houve um aumento significante dessas resistências transmitidas entre o final da década de 90 e o começo desta década, mas se vê uma tendência a uma maior frequência em afro-americanos, em hispânicos e em pacientes com maior nível de CD4, que talvez reflita, na verdade, pacientes com infecção mais recente, algo que a gente já sabia de muito tempo. 17,5% é a prevalência dos Estados Unidos, considerando aí os dados, a lista de mutações da IAS, da International AIDS Society dos Estados Unidos, entre 99 e 2011, tendo os análogos de nucleosídeos o destaque para 11%, não análogo em torno de 7% e inibidor de protease em torno de 2%. Na França, as análises históricas mostravam que havia uma estabilidade em torno da frequência da detecção dessas mutações, quando se analisava um perfil mais geral, mas com algum destaque no crescimento de 0,6% no começo da série histórica para quase 5% para os não análogos de nucleosídeos. Os dados da França mais recentes, apresentados na Conferência Americana há poucos dias atrás, voltam a falar num panorama estável desde 96, mais ou menos 11% de prevalência de cepas com mutações de resistência transmitida e com esse perfil de distribuição em relação à classe de antirretrovirais e já aparecendo dados sobre inibidores de integrase. Mas um dado importante na análise do próprio estudo é que mais de 95% dos vírus são sensíveis aos esquemas antirretrovirais de primeira linha propostos pela Organização Mundial de Saúde e o governo francês, dizendo que a gente já chega num segundo ponto de discussão. Temos uma prevalência razoavelmente importante de cepas resistentes primariamente ao tratamento. Mas qual será o impacto que uma ou outra mutação dessa teria em relação a fragilizar a terapia antirretroviral inicial proposta? Esse é o inquérito realizado pela Organização Mundial de Saúde
na França, na África, organizados pela Organização Mundial de Saúde, num estudo, né, com a chancela da OMS, mostram resultados que, na grande maioria dos países estudados, colocam percentuais ou prevalências muito baixas, abaixo de 5%, que é considerado, do ponto de vista de uma análise epidemiológica da OMS, como um baixo nível de prevalência de resistência transmitida. Apenas alguns países com prevalências intermediárias entre 5% e 15%. Uma outra avaliação, com dados de 27 países da Europa e da África subsaariana, com um N amostral bem significativo, trouxe resultado de mais ou menos 9% de prevalência de resistência. E quando analisa isso do ponto de vista histórico, mostra que caiu a prevalência para inibidores de protease, de mutações de resistência transmitida, e vem aumentando para os não análogos de nucleosídeos, que é isso que a gente pode ver em relação às curvas. Então, temos para qualquer classe um crescimento muito modesto, que significa, na verdade, uma estabilidade, não há significância, mas há um crescimento em relação aos não análogos de nucleosídeos, contrariamente a uma queda da prevalência em relação aos inibidores da protease, e essas duas situações, sim, com significância estatística. Em relação aos grupos, também se pode perceber que homens que fazem sexo com homens já passava a ter um resultado de maior prevalência com significância quando comparado a outros grupos populacionais. E a gente vai ver em frente que isso começa a se tornar algo mais consistente. Os dados do Brasil, nós temos muitos dados, e eu tento resumir aqui nessa tabela desde dos estudos que começaram no começo da década passada e que vem se avolumando, mas até aqui não tínhamos ainda a proposta da lista de mutações mais enxuta que a OMS depois publica. O tempo vai passando e aí nós começamos, a partir daqui, a utilizar essa definição de enxugar um pouco a lista de mutações, e esses dois estudos, então, já são estudos estabelecidos conforme a publicação com a chancela da OMS. E a gente vai vendo prevalências muito variáveis na dependência de onde estamos e, claro, da casuística, como a gente já comentou, de infecção latente ou de infecção recente, e claro, também de onde vem a amostra, doadores de sangue ou pacientes em sais. Isso varia um pouco, mas nós vamos já chegar a um número um pouco mais concreto. Vale dizer que esse é o estudo lá do Ceará, que deu 9,5%, e se a gente vai para os estudos mais recentes, esse no Rio de Janeiro, e há também o de Belo Horizonte, trazendo 12%, 7,3% em Goiânia, e o mais recente, publicado agora na PLOS ONE, no Rio de Janeiro, a casuística do Rio de Janeiro, com 14%. Então podemos perceber que há uma tendência a um crescimento da prevalência de resistência transmitida no Brasil, mas sem uma explosão do que se tentou prever no passado. Houve um momento da discussão da implementação da terapia antirretroviral de acesso universal do Brasil, e que organismos internacionais sugeriram que o Brasil não implementasse, com um grande risco de selecionar cepas de vírus HIV resistentes bem acima do que aquilo imaginava-se na época. E isso não se confirmou, diferentemente do que esses organismos previam. Esse é um estudo de base populacional, realizado, o professor Ricardo Dias que acho que orientava. Eu não vi a publicação desse estudo, mas ele foi apresentado na CROI de 2011, em que dá dados mais gerais, 8,5% na região norte, 11% aproximadamente na centro-oeste, 19% na região nordeste, mas aqui com o detalhe de que as amostras eram oriundas de Salvador. Então, alguma coisa na Bahia de Todos os Santos, que talvez se assemelhe à Bahia Santista, ao litoral santista, que temos prevalências maiores de resistência nos estudos
que fazem essas análises, e 9% na região sul do Brasil. A tendência a essa maior prevalência em homens que fazem sexo com homens, como eu acabei de dizer, vem se confirmando. Então, vejam estudos mais recentes, 2013 a publicação, e 2 apresentações da CROI, tanto no Canadá, quanto nos Estados Unidos, quanto na França, de uma tendência a uma maior prevalência de detecção de cepas ou quase espécies de vírus com mutações de resistência em homens que fazem sexo com homens, quando comparada a outras populações. Esses são os dados do Brasil. Nós temos também aqui 3 publicações em que há uma subanálise tentando identificar essa questão. E há esse estudo nacional que foi publicado em 2011, em que analisa amostras de 5 regiões. O estudo foi publicado em 2011, mas eu não consegui ver exatamente o período em que as amostras foram coletadas, mas que mostra uma prevalência de 21% de cepas com mutações de resistência transmitida nessa população. Em Belo Horizonte, analisando uma coorte de homens que fazem sexo com homens com resistência, com infecção recente, 4,1%, um número menor do que esse dado nacional. Lembremos que, se não há pressão seletiva, um vírus com mutação de resistência e que esta mutação tem algum impacto significativo na capacidade replicativa, tende a ir para níveis indetectáveis. E o melhor exemplo, então, é a questão da mutação M184V, que muda muito a capacidade replicativa. Então, exames convencionais, como a genotipagem padrão, que não é capaz de detectar populações minoritárias, têm uma sensibilidade não absoluta. Admite-se que subpopulações menor do que 20% não serão percebidas. Então, os testes de alta sensibilidade, como aqui já comentamos, em especial pelo sequenciamento, vai detectar mais mutações. Mas qual será o impacto de encontrar subpopulações tão minoritárias para que isto venha a ter uma significância clínica do ponto de vista da evolução da pessoa? Então, isso tenta ser respondido também nessa apresentação da CROI, pela doutora Jeffrey Johnson. Eu chamei doutora, mas provavelmente Jeffrey é um homem, não? Desculpe. Então, a análise da genotipagem padrão com o teste mais sensível, aqui não foi um pirossequenciamento, vai mostrar aquilo que já se imaginava, né, e que já se sabia. Sempre aumenta a detecção. Esse número amostral é robusto, são 1.000 espécimes, e há sempre a perspectiva de que a gente esteja realmente conseguindo perceber muito melhor o que se passa com esses indivíduos com quase espécies. Mas, se nós formos raspar sempre lá embaixo, vamos sempre encontrar um background de amplificação de mutações ou de cepas com mutações de resistência. Há que se ter, portanto, um cutoff, um limite daquilo que seria de repercussão clínica. E é isso que tenta nos mostrar esse dado, em que, analisando só a K103N por métodos mais sensíveis, se eu vou para tentar detectar até 1%, 0,9% de quase espécies, eu ainda consigo demonstrar que eu percebo aqueles pacientes que vão falhar adiante. Então, eu tinha um paciente em falha, em torno de um percentual bem maior do que aqueles que tinham sucesso quando eles tinham a presença de até 1% apenas de quase espécies de vírus amplificadas ali naquele sequenciamento mais sensível. Mas se eu vou baixando esse cutoff, chega um momento em que eu já não tenho uma diferença significante entre a chance de falhar ou chance de ter sucesso com a terapia antirretroviral instituída. Esse estudo é um estudo retrospectivo de um ensaio clínico em que 258 pacientes nesse estudo chamado FIRST tinham genotipagem padrão e foi submetido a um teste ultrassensível. E ele faz o ensaio. E depois ele vai ver aqueles que falharam, quais eram os pacientes que tinham resistência lá arquivada, inclusive pelo método mais sensível. E ele demonstra que sim, que a presença dessas mutações minoritárias se relacionava a um risco de falha virológica no ensaio.
para os não análogos, em relação à lista da IAS e em relação à lista de Stanford. Essa é uma revisão sistemática sobre o tema, em que o autor diz, sim, juntando todos os dados sobre os ensaios que tentam avaliar esse desfecho, há sim um risco maior de falha terapêutica em indivíduos que já albergam cepas quase espécies resistentes, por métodos mais sensíveis. Mas é preciso ter cuidado, porque não é todo o esquema antirretroviral que vai falhar com a presença, por exemplo, de uma quase espécie numa população muito minoritária para uma determinada posição do genoma do vírus. Então, voltando àquele caso. Então, aquele paciente havia falhado com o uso de AZT-DDI, depois D4-3TC e efavirenz, e o perfil mutacional nos mostrava esse resultado para a transcriptase reversa. Lembramos que ele tinha alguns polimorfismos na protease, mas nunca tinha tomado inibidor de protease. Esse era o perfil de resistência pelo algoritmo nacional. E embaixo, a análise da mulher, que tinha aquele perfil genotípico semelhante, mas não idêntico. E se a gente interpreta que sim, o perfil era idêntico, claro, o mesmo cenário de dificuldades da terapia antirretroviral com análogo de nucleosídeos e não análogo, porque já tinha falha para efavirenz e nevirapina, ou resistência para efavirenz e nevirapina. O homem recebeu terapia de resgate com tenofovir, lamivudina, lopinavir e raltegravir em 2009, em março. Em julho de 2009, ele já tem carga viral não detectada. Em março de 2010, por diarreia, é trocado lopinavir, ritonavir por atazanavir, ritonavir, e ele se mantém com carga viral não detectada, um CD4 de 675. Em janeiro de 2010, a esposa, já com CD4 de 290, é tratada com tenofovir, AZT-3TC, atazanavir e ritonavir, raltegravir. Em março de 2010, por toxicidade hematológica, anemia, é interrompido o AZT, a carga viral já estava em 390 cópias, ela é seguida, há uma melhora do ponto de vista hematológico, a interrupção do AZT, há uma conquista da supressão viral e o CD4 vai melhorando, até mais recentemente, quando ela continua em acompanhamento com carga viral suprimida e um CD4 maior do que 500 células. Considerando o que vimos até aqui, você acredita que já deveríamos ter instituído a genotipagem pré-tratamento no Brasil, no Sistema Único de Saúde? Sim, para todos? Não. Sim, em Santos e talvez Salvador e algumas regiões? Alguém quer fazer a sugestão? Pois não. Depende. Uma genotipagem. Então, imagine fazer geno pré-tratamento para todos, né? Com certeza. Então, o cenário do país não é igual. Essa é a primeira coisa que a colega nos traz, né? Depende, né? Não só do ponto de vista da prevalência, mas do ponto de vista da resolutividade, né, do SUS naquela região em relação a esse aspecto. Então, é isso que nós realmente nos perguntamos. Qual será o custo-benefício de implementarmos essa estratégia em relação ao SUS no Brasil, né? E olha que essa é uma resposta difícil mesmo quando se tenta analisar o cenário da pesquisa clínica, o cenário mais ideal, menos variável, né, na pesquisa clínica. Então, eu tento resumir aqui todos os estudos que buscaram trazer essa resposta em relação a se foi ou não foi custo efetivo, do ponto de vista apenas, aqui preciso fazer uma correção, se foi apenas do ponto de vista do risco de falha, ter ou não ter a genotipagem pré-tratamento, se isso fez diferença, né? Então, o estudo da Susan Little, mas veja um estudo retrospectivo, diz sim, o Cascade diz não,
E aí nós vamos, e vejam que só tem um estudo prospectivo, que ele foi desenhado nessa perspectiva de seguir as pessoas. Mas ele, claro, já esbarrou num problema ético, que era a hora em que eu recebo o resultado da genotipagem, como é que eu vou manter aqueles pacientes que estão tomando, por exemplo, não análogo de nucleosídeo, em que o indivíduo alberga um vírus com resistência para essa droga, para esse medicamento. Então, foi trocado o esquema antirretroviral, foi modificado conforme o resultado da genotipagem. Então, ele inviabiliza o desfecho de se julgar se houve ou não houve diferença. E isso já nos impõe um limite. Como vamos desenhar estudos para isso? Não vamos desenhar estudos para isso, porque já temos a genotipagem estabelecida como uma estratégia para julgar a terapia antirretroviral de resgate, e já temos a genotipagem entendida como uma boa maneira de avaliar a suscetibilidade do vírus aos antirretrovirais. Os outros estudos que se seguem de maneira retrospectiva vão avaliando, e há algum detalhe, por exemplo, com a presença de subpopulações, para mostrar que, além do sequenciamento genômico padrão, também nas subpopulações, no pirossequenciamento ou outros métodos, também se detectando um risco maior do desfecho em relação à falha terapêutica. O estudo que tenta melhor responder essa questão é uma coorte colaborativa europeia, que junta amostras de 98 a 2008, onde via uma prevalência de 9,5% de mutações de resistência transmitida. Mas o estudo tem a cautela de avaliar o que essas mutações representavam do ponto de vista de inatividade do esquema antirretroviral. Vejam que já caía para 4,8% a prevalência de pacientes que tinham mutações que caracterizavam resistência a pelo menos um antirretroviral do esquema inicial. Geralmente uma 184V, uma K103N para o não análogo. A chance de falha terapêutica foi 3 vezes em relação ao grupo controle, ou grupo de pacientes que não albergavam essas mutações. Então, sim, se eu tenho mutação de resistência que caracteriza a resistência a pelo menos um antirretroviral do esquema que eu vou utilizar, há um risco muito maior de falha. E essa é a curva de Kaplan-Meier, mostrando a diferença entre ter mutação de resistência e resistência a algum antirretroviral do esquema, e as outras situações, que é não ter qualquer mutação de resistência, ou ter mutação de resistência, mas ter o esquema antirretroviral plenamente ativo, porque aquela mutação não era capaz de gerar resistência a pelo menos um dos medicamentos do esquema. Vejam que essas duas curvas têm um caminho idêntico. Então, ter uma mutação de resistência não significa ter fragilidade do esquema antirretroviral. É preciso ver isso com cautela. Muito bem. Isso já é algo definido nos países desenvolvidos. Todos os guidelines, os guias de tratamento, sugerem que os pacientes sejam testados, independente se tem infecção recente ou tardia, antes de iniciar a terapia antirretroviral. No Brasil, já temos isso estabelecido para as crianças, para as gestantes e para pessoas que tenham se infectado com parceiros que usavam terapia antirretroviral ou usam terapia antirretroviral no momento da transmissão. Mas qual será, do ponto de vista econômico, o benefício de implementar essa estratégia, né? Então, modelos matemáticos, no começo da década passada, meados da década passada, já nos davam conta, por um modelo com o contexto americano, de que acima de 5% de prevalência talvez já fosse boa a relação, e que isso se dava de maneira mais consistente quando essa prevalência era em torno de 8%. Então a gente viu que os dados nacionais tendem a nos levar para esse patamar. Porém, o contexto não é o nosso contexto. A análise de custo-benefício não é do nosso contexto. Lembremos que o tempo aproximado para o resultado de uma genotipagem, parece que lá não é tão rápido assim, né? Mas se fosse de um mês, aguardando o resultado, isso é um conceito que se tem há muito tempo, já compensaria o preço do exame se a gente não iniciasse a terapia antirretroviral naquele mês esperando o resultado. O problema é que nós temos pacientes em fase avançada da doença que não podem esperar. Além do que, nós não podemos criar um gargalo para o início da terapia em situações em que a genotipagem não chega tão rápido
em que alguém desavisado vai deixar uma gestante esperando o resultado da genotipagem para instituir o medicamento para prevenir a transmissão vertical. Então, esse é algo adicional a ser avaliado. Mas o que faltava, um estudo nacional, apresentado na CROI agora, há 20 dias atrás, pelo grupo da Fiocruz, no Rio de Janeiro, tenta, com um modelo matemático de microsimulação, ver o impacto clínico, o custo e o custo-efetividade em não realizar genotipagem basal versus realizar, simulando pacientes com e sem mutações transmitidas para os não análogos de nucleosídeos, considerando os dados da prevalência daquela casuística lá do IPEC do Rio de Janeiro, que tem 4,5% de mutações de resistência transmitida para os não análogos de nucleosídeos. Considerando o custo da genotipagem em torno de $230, a doutora Roberta do programa está aqui e me falou que o custo já é um pouco menor, mas esse é o cenário lá no Rio de Janeiro. E com o custo da terapia antirretroviral de segunda linha em torno de $2.200, a conclusão no modelo é de que é custo efetivo, sim, realizar a genotipagem basal, pré-tratamento, e que isso poderia, no modelo, inclusive, melhorar a sobrevida dos pacientes. Então, na minha impressão, e espero tê-los convencidos, de que a resistência transmitida tende sim a piorar a resposta terapêutica. É óbvia a óbvia plausibilidade biológica, mas mais do que isso, há resultados de estudos observacionais. Não são ensaios clínicos prospectivos, e isso não será mais realizado por questões éticas. A prevalência varia regionalmente, não só no mundo, mas também no Brasil. No Brasil, nós temos índices gerais em torno de 5% a 10%, mas isso vem crescendo nos últimos anos, e algo um pouco acima de 10% em alguns lugares. É importante que a gente mantenha a vigilância, e aquelas tabelas que eu mostrava os resultados dos estudos nacionais nos dão conta de que isso nós estamos fazendo. E esse estudo mais recente, realizado no Rio de Janeiro, com o pessoal da Fiocruz, mostram que há uma relação de custo-efetividade bastante interessante em realizar genotipagem pré-tratamento, e que talvez precisamos nos debruçar novamente sobre esses dados e discutir isso do ponto de vista da abrangência do Sistema Único de Saúde no Brasil. Obrigado pela atenção.